Bom dia, galera. Vamos começar agora a correção da nossa avaliação diagnóstica. Então, pessoal, nós vamos aqui para a primeira questão. Se um carro percorre uma distância de 320 quilômetros em 4 horas, sua velocidade média nesse percurso é. Então, pessoal, velocidade média você estuda nas ciências, né? Ciências. A velocidade média é a variação do tempo, variação do tempo é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, ok? Em matemática, isso aqui, na verdade, é uma razão. A razão entre o espaço percorrido, no caso aqui pelo carro, e o tempo para percorrer o espaço. Nada mais é do que uma razão. Então, uma razão nada mais é do que uma divisão, ok? Então, o espaço percorrido aqui pelo carro foi de 320 quilômetros, ok? 320 quilômetros. Lá nas ciências, a gente vê como variação do espaço dividido pela variação do tempo, que é a velocidade média. E na matemática, com uma razão entre o espaço e o tempo. Então, no caso aqui, a variação do espaço aqui, 320, variação do tempo, 4. Gente, estou escrevendo aqui com o mouse, e aí fica atrasando um pouco, viu? Vocês vão me desculpar aí. 4 horas. Então, a razão é a divisão, como eu já falei. Aí você vai fazer a divisãozinha aqui, ó. 320 dividido por 4. 32 dividido por 4 dá 8. 4 vezes 8 dá 32. Aí você subtrai, dá 0, né? Aí baixa esse 0 aqui e repete ele aqui. Então, você vai ter uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Ok? Então, a velocidade média, 80 quilômetros por hora. Como foi que eu fiz? Eu dividi o espaço percorrido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço. Isso aqui é uma razão e o resultado é 80 quilômetros por hora, letra C. Vamos para o segundo. Observe a sequência de números a seguir. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. É correto afirmar que o próximo número representado pelo ponto de interrogação será. Então, pessoal, observe aqui cada termo da sequência, ok? Nós temos aqui o primeiro termo, que é o 1, nós temos o segundo termo, que é o 4, o terceiro termo é o 9. E observe que se você elevar, né, o primeiro termo ao quadrado, vai dar 1. Se você elevar o segundo termo ao quadrado, vai dar 4. Se você elevar o terceiro termo ao quadrado, vai dar 9. Se você elevar o quarto termo ao quadrado, vai dar 16. Então, observe que esses números aqui são números quadrados perfeitos. Ok? Então, no caso aqui, para você resolver questões desse tipo, você tem só que analisar, né, como foi formada a sequência. Então, essa sequência foi formada da seguinte maneira. Ó. O primeiro termo é igual a 1 ao quadrado,
que é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. O segundo termo é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. O terceiro termo é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. O quarto termo é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. E assim continua a sequência até o... Vamos ver quantos termos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o sétimo termo. O sétimo termo é igual a 7 ao quadrado, que é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. Então, obrigatoriamente, o próximo número aqui vai ser o oitavo termo. Então, o oitavo termo da sequência vai ser 8 ao quadrado, que é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, a resposta aqui, o próximo número depois do 49 vai ser o 64. Então, observe que eu pulei do quarto para o sétimo termo para não perder muito tempo, certo? Mas o quinto termo seria 5 ao quadrado, que é 25, né? Que está aqui. O sexto termo seria o 36, 6 vezes 6. Né? O sétimo termo eu coloquei aqui, 49. E o próximo termo seria 64. É claro que essa sequência aqui é uma sequência infinita, não vai ter fim, ok? Então, resposta letra B. Vamos para o próximo. Em um determinado bairro, as ruas Pardal, Pomba, Tuim e Sabiá apresentam o mesmo tamanho e formam, entre elas, um quadrado como indicado no mapa abaixo. Dani estava andando na rua Sabiá e chegou ao cruzamento das ruas Pardal e Sabiá. Então, observe aqui. Observe aqui que você tem a rua Pardal, a rua Sabiá, são nomes de pássaros, né? A rua Tuim e a rua Pomba. Então, essas ruas aqui formam um quadrado. Depois nós temos outras ruas aqui, entrando aqui pelo meio delas, né? A rua Bem-te-vi, a rua Periquito e a rua Rouxinol. Então, está dizendo aqui que Dânia estava andando na rua Sabiá e chegou no cruzamento das ruas Pardal e Sabiá. Então, ela saiu daqui, andando aqui pela rua Sabiá, e chegou aqui no cruzamento da rua Sabiá com a rua Pardal. Então, vamos colocar aqui a posição da Dani. Então, ela parou bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Ok? Depois, ela precisava chegar o mais rápido possível no cruzamento das ruas Pomba e Tuim. Então, ó, vamos... Ó, o cruzamento das ruas Pomba e Tuim. Então, o cruzamento é bem aqui. Então, vamos colocar aqui o ponto de chegada. Aí ele diz, um colega de sala bom em matemática falou a Dani que o menor caminho seria pegar a rua que fazia um ângulo de 45 graus. Então, qual dessas ruas aqui, Bem-te-vi, Periquito, Rouxinol, formam um ângulo de 45 graus? Então, é exatamente aqui a rua Periquito. Ou seja, o percurso que ela deveria fazer seria aqui, a menor distância, né? Passando aqui pela rua Periquito. Então, só fazendo aqui
uma letra C, né? A resposta. Só para a gente relembrar um pouco, nós temos aqui um ângulo reto, certo? Esse é o ângulo mais importante, é o ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto. A gente pode representar ele aqui pelas letras, né? Que simbolizam o ponto. Então, no caso aqui, esse ângulo aqui, AOB, certo? Que a gente escreve assim, AOB. Ele tem uma medida igual a 90 graus. E ele é chamado de ângulo reto. Então, é um ângulo chamado de reto. Ok? Então, você, para medir 45 graus, e obviamente você usa o transferidor, que é o instrumento de medida em graus, você vai passar uma outra semi-reta, vou mudar até de cor aqui. Você vai passar uma outra semi-reta que vai sair também do vértice e vai dividir aqui, ó, bem ao meio o ângulo AOB. Eu vou chamar esse aqui de C, ok? Então, bem aqui seria 45 graus e aqui seria também 45 graus. Somando esses dois ângulos aqui, dá exatamente o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Lembrando que o ângulo reto, ou o ângulo de 90 graus, ele tem esse quadradinho com esse pontinho dentro aqui, ó. Entendeu? Esse quadradinho com esse pontinho dentro. Então, toda vez que tiver um ângulo com esse quadradinho, esse pontinho, é um ângulo de 90 graus, certo? E, no caso, esse ângulo aqui, que é o ângulo formado pela Rua Sabiá, o ângulo formado aqui pela Rua Sabiá e a Rua Periquito, é um ângulo de 45 graus. E o ângulo formado pela Rua Sabiá e a Rua Pardal é um ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, mais 45, totalizando aqui 90 graus. Bom, gente, sobre ângulos, a gente poderia também falar do ângulo raso. Qual é o ângulo raso? O ângulo raso, ele vem até aqui, ó. Vou chamar esse aqui de D, certo? Então, o ângulo AOD, ó, o ângulo A, é ruim de escrever. Deixa eu ajeitar aqui. O ângulo AOD é igual a 180 graus e é chamado de ângulo raso. Chamado de ângulo raso. Ok? Então, vem daqui até aqui, formando o ângulo de 180 graus, certo? Bom, então está respondida a pergunta e essa pequena revisão aqui sobre ângulo. Um ângulo de 45 graus, gente, a gente pode também acrescentar, um ângulo de 45 graus, ele é chamado de ângulo agudo, certo? Um ângulo agudo. Ou seja, o que é um ângulo agudo? Ele vai do zero até o 90 graus. Não é o zero e nem o 90. É esse ângulo que está nesse intervalo, entre 0 e 90 graus. É o ângulo agudo. O ângulo obtuso, ele vai de 90 até 180, ou seja, no intervalo entre 90 e 180, é o ângulo obtuso. Ok? Então,
nós temos o ângulo de 0 graus, né? O ângulo de 0 graus seria esse aqui, ó, seria esse formato, teria esse formato aqui, ó, né? Tipo assim, o E e o F, ou seja, o EO, o EOF tem medida igual a 0 graus. Ou seja, as duas semirretas que formam o ângulo, elas estão uma sobre a outra. Então, vou ter um lado centro circunflexo. Na verdade, é um... Na verdade, aqui é um zerinho. Aqui, certo? Então, 0 graus. Então, aqui é o ângulo de 0 graus. Esse ângulo aqui de 45 graus é chamado de agudo. Esse ângulo aqui, que é vertical, né? Ele é chamado de ângulo reto, ele mede 90 graus. Nós temos o ângulo raso, que ele mede 180 graus, e um ângulo obtuso, né, que eu vou desenhar aqui, um ângulo, vou mudar a cor aqui, verde. Vou colocar aqui um ângulo obtuso, que ele está nesse intervalo aqui entre 90 e 180. Então, ele é um ângulo, vou botar aqui G. Ele é um ângulo obtuso, ok? Então, vamos para a próxima questão.